Olá, empreendedores, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí do vosso lado. Aqui do nosso lado temos mais uma sessão sobre a nossa imersão pelo mundo do direito imobiliário e falarmos um pouco que mecanismos jurídicos é que existem para tentar trazer um pouco mais de legalidade e trazer um pouco mais de segurança jurídica para todas as questões inerentes aos imóveis. A sessão de hoje vai ser muito especial porque contamos com um convidado que é mesmo um expert, um especialista, que vai nos falar um pouco sobre a questão da documentação para a legalização do imóvel. Que procedimentos é que é necessário ter cuidado, que cuidados é que devemos ter e por isso, desde já, vos peço que me ajudem também a dar as boas-vindas então ao Dr. Jorge. A razão pela qual durante estes últimos dias temos estado a focar muito nesses temas é porque muitos empreendedores apostam neste setor do imobiliário, quer para atividade profissional a tempo inteiro, quer atividade profissional em part-time, mas muitas vezes acabam por se frustrar pela falta de seriedade, muitas vezes por parte dos clientes, pela falta de conhecimento de quais as melhores práticas para tornar ali o dia a dia dessa atividade mais simples, não é? Mais segura, mais eficaz. E por isso é que durante estes dias temos estado a falar tanto sobre estes temas. Doutora, boa noite. Boa noite, doutor Jorge, tudo bem? Está tudo bem com a doutora? Também, também. Hum, Estamos a postos, né? Aproveito para saudar a todos que nos veem. Também se estiver a me ouvir, melhor ainda, porque o mais importante aqui não é a imagem, mas sim a mensagem que nós viemos passar, né, Uhum, relativamente ao tema que nos predispomos a abordar hoje. uhum. Pois, doutor Jorge, eu estava aqui a dizer ao pessoal que o doutor Jorge dispensa apresentações, não é? Mas como tem sempre alguém que chega pela primeira vez, não é? Gostava que, não é, explicasse aqui um pouco ao pessoal qual tem sido assim, o seu percurso profissional, a experiência Exato, que tem tido quando se fala de imobiliário, não é? exato. Exatamente. Doutora, mais uma vez, boa noite e boa noite extensiva a todos aqueles que nos estão a ver nesse momento. Como a doutora disse, para algumas pessoas dispensa a apresentação, mas é sempre bom que as pessoas saibam quem está efetivamente a falar sobre um determinado tema. Conforme o nosso flyer publicitário, meu nome é Jorge Reis, sou advogado de profissão e, não obstante a isso, também tenho um canal no YouTube que já chama-se Jubié, onde tenho abordado alguns temas ligados ao direito e não só, também tento buscar outros temas, mas o nosso foco principal é efetivamente o direito. Temos ministrado algumas videoaulas e também algumas lives e felizmente já tive a oportunidade de ter a doutora Patrícia por Pois, muitas ocasiões no nosso pois. canal e tem sido uma parceria útil e muito proveitosa. Bem, relativamente à nossa experiência quanto à legalização de imóveis, eu vou na sequência abordar sobre isso, mas a princípio, em termos introdutórios, este é o Jorge Reis, advogado e também, como dizem, blogueirinho das pessoas. Já tenho um Uhum, canal no YouTube e abordo, uhum, abordo temas ligados ao direito. Nós temos tido muitos problemas relativamente a imóveis, não só na herança, mas também na própria transmissão dos imóveis, quer de particular para particular, quer do Estado para um particular, porque infelizmente nós em Angola não damos aquela importância que o imóvel merece, né? Por isso, antes mesmo de olharmos para aquelas questões que têm que ver com os conflitos de transmissão e não transmissão de imóveis, é importante nós termos um enquadramento jurídico legal do que efetivamente são imóveis e o que deve ser considerado imóvel para que não possamos continuar, depois desta live, né, a cometer alguns erros crassos para aquilo que é a sua transmissão de forma efetiva e legítima. uhum. Bem, doutora, acho que a doutora já tem conhecimento que as coisas imóveis são todos aqueles bens que têm existência presente e
concomitantemente podem ser passíveis de apropriação ou de propriedade ou do outro direito real nos termos do Código Civil. Exatamente. Nós vamos olhar para os imóveis não só do ponto de vista jurídico privado, mas também tem um cariz e um pendor tendencialmente público, porque em norma sabemos que as terras são originariamente do Estado e por essa razão é o Estado que vai passar para os particulares ou outros entes públicos. Nesta senda, as coisas móveis estão reguladas inicialmente nos termos do artigo 204 do Código Civil, que vai dividir ou vai considerar como coisas imóveis os prédios rústicos e urbanos, as águas, as árvores, os arbustos, os frutos naturais, enquanto estiverem ligados ao solo, e os direitos inerentes aos imóveis mencionados nas linhas anteriores, as partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos. Portanto, de modo assim exemplificativo, estes são os bens imóveis, mas nós vamos olhar de modo específico para um que é o que efetivamente suscita muitas dúvidas a nível da nossa sociedade angolana, que são os prédios rústicos e urbanos. É importante nós fazermos aqui uma diferenciação entre prédios rústicos e urbanos, porque muitas vezes eu me deparo com pessoas quando falo sobre prédio rústico, me referi sobre um terreno, eles dizem, não, mas não tem nenhum prédio aí edificado, ok. Mas, na verdade, do ponto de vista legal, o prédio é, na verdade, um bem imóvel. E este bem imóvel tem uma subdivisão, ou seja, temos os prédios rústicos, que são, em norma, os terrenos, ou alguma... Nós, quando temos, por exemplo, quando adquirimos um terreno e pretendemos fazer a construção de uma habitação, por exemplo, colocamos as chapas, colocamos um tanque de água, colocamos até uma vedaçãozinha. Entretanto, aquele imóvel ainda é considerado como prédio rústico. Passará a ser um prédio urbano a partir do momento em que a edificação do imóvel esteja completa. Ou seja, se já tivermos aí uma habitação, mesmo que seja uma mera vivenda, T1, T2, T3 ou T3 mais um, como é o sonho de muitos em Angola, ainda assim, aí sim já teremos a considerar como um prédio urbano. Ou seja, para ser um prédio, não precisamos essencialmente de construir um prédio grande com mais de 10 andares ou 15 andares. Basta que tenhamos uma edificação sobre um terreno, ali podemos considerar aquele prédio como sendo um prédio urbano e não mais um prédio rústico. Portanto, vamos olhar inicialmente para estes prédios rústicos, que são, na verdade, os terrenos, e vamos assim considerar terrenos porque, para não estarmos a ser muito técnicos, esta é a abordagem mais terra a terra, entre aspas, que tem que ser aqui frisada. Os terrenos, ou as terras, como eu disse inicialmente, são, na verdade, originariamente do Estado. Isto por quê? Porque, em norma, todos os bens imóveis, ou seja, inerentes a terras, inicialmente pertencem ao Estado. E é o Estado que vai, posteriormente, conceder, por meio de uma transmissão, quer por direito de superfície, quer por compra e venda, ou por aforamento, a uma segunda pessoa. Essa pessoa poderá ser singular ou coletiva, desde que seja efetivamente angular. Portanto, o artigo 15º da nossa Constituição da República de Angola, combinado com o artigo 5º da Lei de Terras, portanto, é importante que nós tenhamos em conta essas duas legislações, porque são elas que regulam a questão dos prédios urbanos. Elas determinam, como eu disse, que os prédios urbanos, ou os terrenos, são essencialmente ou originariamente do Estado. E, posteriormente, vamos fazer as suas transmissões para terceiros. E nessa senda, a lei do arrendamento urbano, perdão, lei do arrendamento urbano, a doutora fala muitas vezes sobre isso. E eu já fiquei contaminado com isso. Não, de terras, lei de terras. Doutora? Não, lei de terras. Ai. Lei de terras, exatamente. A nossa lei de terras estabelece que as terras podem ser transmitidas por 5 formas essenciais. São elas: um contrato de compra e venda, o contrato de aforamento, o contrato especial para direito de superfície, o contrato de arrendamento para direito de ocupação precária e também o título de reconhecimento de
ocupação, de uso e posse de determinados direitos. Portanto, essas são as 5 formas que a lei determina para que o Estado possa transmitir os seus direitos e originários sobre as nossas terras. Portanto, a compra e venda acaba por ser a mais abrangente na medida em que, com a transmissão da propriedade por meio da compra e venda, o titular ou o novo titular acaba por adquirir os 3 poderes, que é de usar, fruir e, se entender, dispor de um determinado bem. E estes 3 poderes são de forma perpétua, na medida em que, com a transmissão da propriedade, a pessoa em causa terá aqui os plenos poderes de o fazer. E, nesse sentido, como estamos a falar de bens imóveis, é importante que, quando façamos uma transmissão, não tenhamos em conta apenas uma simples declaração ou um simples contrato de compra e venda por escrito particular. Só isso não nos dá os plenos poderes que eu acabei de referir. Por quê? Porque, em função da importância que o Estado dá aos imóveis, e como eu disse, eles são originariamente do Estado, é importante que a sua transmissão também obedeça a um determinado formalismo. Formalismo este que é a escritura pública. Ou seja, E é o o que contrato falta de compra muitas e venda vezes. doutora? Ah, perdão. Peço desculpa, o coisa caiu. E é o que falta muitas vezes, a escritura pública. Exatamente, doutora, é isto mesmo. Infelizmente, o que acontece é, e estamos a falar aqui do ponto de vista prático, as pessoas, os cidadãos angolanos, ocupam determinada parcela de terra, não vão junto das instituições próprias para o efeito e, infelizmente, transmitem esse direito. Ou seja, ele mesmo, inicialmente, não foi atrás do seu direito sobre aquela terra, e já quer vender a uma terceira pessoa. E como é que faz essa venda? Faz por meio de uma declaração, faz por meio de um contrato particular de venda, que na verdade aqueles contratos ou aquelas declarações, em bom rigor, não têm qualquer eficácia jurídica. Ou seja, quem está a fazer aquela compra está a adquirir uma mão cheia de nada, na medida em que não adquire quaisquer direitos sobre aquela terra concreta. Por quê? Porque o primeiro, ou o vendedor, não deu aso ao competente procedimento para aquisição do imóvel para si e, posteriormente, não tinha legitimidade para vender a ele. Então, é necessário que, não obstante a este contrato, por escrito particular, e muitas vezes a doutora até aqui ontem falou sobre o contrato de promessa, que é também um instrumento muito importante na venda de bens imóveis, não obstante esse contrato de promessa ou este contrato mesmo de venda, é necessário que depois faça-se a escritura pública, porque é este que vai legitimar a venda. Porque nos termos do artigo 475, ou melhor, perdão, é 475, é isso? Doutora, demos só 875, O perdão. importante O não é artigo saber de cor, é 875 só do saber Código Civil. procurar. É exatamente isso, doutor. Uhum. 865 do Código, eu na verdade confundo com o 474 também, por causa da responsabilidade civil, mas Uhum. é 875. 875 do Código Civil estabelece que, em norma, o contrato de compra e venda sobre bens imóveis deve obedecer essa escritura pública, que é um requisito fundamental na medida em que a venda é feita perante um cartório notarial e este cartório notarial é do Estado e, portanto, vai dar aqui a eficácia jurídica sobre aquela venda. No entanto, quando nós quisermos adquirir um bem imóvel, ou seja, um terreno de forma específica, estamos a falar ainda dos terrenos, inicialmente devemos recorrer a uma das instituições que eu vou referir daqui a pouco. São, na verdade, 3 instituições que podem dar tratamento do processo de aquisição de terras, dependendo muito das limitações ou dos limites que nós pretendemos adquirir. Quanto maior for o limite, maior também será a instituição competente para conceder a parcela de terra. Sabemos nós que, além das nossas habitações, e como eu acabei de referir, que não constam apenas como coisas imóveis os prédios rústicos e urbanos, mas também as águas, as árvores e outros,
não é? Nessa senda, há pessoas que querem, por exemplo, fazer uma fazenda, abrir uma fazenda junto de qualquer município, né? E para tal precisam de limites muito maiores para quem pretende, por exemplo, só para uma habitação. E para tal, para poder requerer o processo para aquisição desta parcela de terra, vamos imaginar que tenha 13 mil hectares. Né? Pelo facto de ter 13 mil hectares, não vai requerer o processo, o procedimento para aquisição da terra ou para legalização daquela terra na administração municipal, mas sim terá de fazer no mais alto nível, que é o Conselho de Ministros. Isto por quê? Porque a própria lei de terras estabelece nos seus, nos seus artigos 66 a 68, salvo erro, como a doutora disse, não vale a pena decorar, mas o importante é que vai lá e procure, Exatamente, assim, vai procurar. ter um milhão de ideias. Né? E o próprio regulamento sobre a concessão de terras também determina que todos os imóveis que tenham, ou todos os terrenos que tenham mais de 10 mil hectares ou até 10 mil hectares devem ser transmitidos por meio de um parecer favorável do próprio Conselho de Ministros. Pois, ou seja, tem que autorizar o Conselho de Ministros a concessão de terras para aquele efeito. Para tal, a pessoa vai juntar a sua documentação pessoal, vai demonstrar que efetivamente é um cidadão angolano e apresenta a sua intenção de querer comprar aquele terreno e automaticamente o Conselho de Ministros vai deliberar ou vai autorizar ou não vai autorizar a venda ou a transmissão do aludido terreno. No entanto, se estamos a falar aqui de imóveis ou de terrenos com inferiores a 1000 hectares, aí quem vai fazer a concessão ou a autorização não será mais o Conselho de Ministros, temos um pouquinho mais abaixo, que é, no caso, o governo provincial. E para finalizar, todos aqueles que têm até 1000 hectares, estes são concedidos pela administração municipal. Ou seja, em bom rigor, as nossas habitações, que infelizmente em Angola, muitos de nós simplesmente chegamos e construímos, não legalizamos. Para dar início a essa legalização da terra, devemos primeiramente solicitar a administração exatamente municipal a nossa intenção de fazer. Posteriormente, o processo vai seguir os seus trâmites, vai ser analisado. Se for efetivamente dado parecer favorável por parte da administração, os fiscais, ou seja, a fiscalização da administração, vai lá verificar o local, vai fazer a demarcação provisória, depois vai fazer alguns pagamentos de emolumentos. Na verdade, esses emolumentos variam de acordo aos limites que a pessoa pretende, não é? E nesse sentido, depois de ser feita esses pagamentos, faz-se a demarcação definitiva e posteriormente vamos para o processo de transmissão. Ou seja, vai ser primeiramente elaborado um título de concessão de terras e posteriormente feito o pagamento do imposto, que na verdade até 2020, salvo erro, era designado CISA e agora foi incluído dentro do imposto predial. Ou seja, nós tínhamos, antes da lei, pronto, esqueci o nome da lei, mas antes da lei que aprova o Código de Imposto Predial, nós tínhamos o imposto predial urbano e também tínhamos o imposto de CISA. Mas agora retiramos o imposto predial urbano e passou a ser apenas IP. IP por quê? Porque esse é o imposto predial. Como eu disse inicialmente, temos os prédios rústicos e temos os prédios urbanos. Portanto, o imposto predial incide agora tanto para o prédio rústico como para o prédio urbano. E logo, se eu vou adquirir um imóvel, a mesma lei já determina que, depois de feito o pagamento dos emolumentos ao Estado, eu devo também fazer o pagamento do imposto predial sobre transmissões, que nesse caso é transmissão deste terreno. Faço o pagamento do imposto predial, tenho os emolumentos ao Estado devidamente pagos, posso agora passar para a outra fase, que é a mais importante de todas, a escritura pública. Com a Temos escritura aqui a pública, doutora Paula também a reforçar, a doutora Paula Pizarra, o ex-CISA, que é o exatamente, doutora Paula. imposto sobre as transmissões.
E que é Exatamente. E sempre depois bom tu... frisarmos, porque por defeito, não é? Todos nós nos referimos ainda na linguagem comum, o CIS, ao pagamento do CIS, ao É CIS, ao isso, SI. é isso, é isso. Uhum, Do ponto de vista prático, infelizmente ainda usamos o CISA como uhum, nossa referência, mas o imposto é esse, Imposto sobre as Transmissões. uhum. Certíssimo, doutora Paula, e obrigado pelo contributo. Pois é, dando seguimento, Sim. Uhum. após esse pagamento do imposto de CISA, atenção, imposto sobre as Uhum, transmissões, exatamente. após o pagamento do imposto das emissões, passamos para a escritura pública. Em norma, aqui em Luanda, por exemplo, o governo provincial tem o seu cartório privativo e lá são feitas todas as escrituras de compra ao Estado, quer para o direito de superfície, quer para a própria compra e venda como tal. Posteriormente a essa escritura pública feita, vamos para a última fase, que também é muito importante. Ou seja, nós temos aqui dentro dos direitos reais um princípio básico, que é o princípio da prevalência. Ou seja, entre um direito real Uhum, e um direito obrigacional, prevalece sempre o direito real. Entre um bem registrado e um bem com escritura pública, vai sempre prevalecer aquele bem que foi registrado. Então é importante que nós, depois de feita a escritura pública, concluamos o processo de aquisição de bens imóveis, que é com o registro, porque este registro é que nos vai dar o cariz público, na medida em que todo aquele que for consultar consultado. junto da conservatória do registro predial vai saber que aquele terreno, aquela parcela de terreno, pertence efetivamente ao fulano ou ao cicrano. Porque se nós não vamos até a esta última fase, chegamos à escritura pública, e depois aparece um outro aventureiro que não sei como consegue uma documentação e com esta documentação faz a escritura, depois da escritura registra a sua aquisição. Por mais que nós tenhamos feito a compra em primeiro lugar, a nossa escritura pública estabelece efetivamente que a nossa aquisição Uhum. foi anterior ao registro. Pois é, desculpa, doutora, havia aqui um Não, não, comentário não, e também vi. Não, é que, para quem não viu, aqui um seguidor está a comentar que é bastante burocrático, não é? E sem dúvida é o que faz com que muitas vezes a pessoa até avança exatamente. neste último passo que o Dr. Jorge está a referir, não é? Mas a carga Sim. de trabalhos faz com que a pessoa depois não conclua Desista. pela Eu sei disso. burocracia. Exatamente, exatamente. Eu compreendo perfeitamente. E a minha vida prática tem constatado efetivamente isso. É mesmo um processo muito burocrático. Falando aqui, parece ser simples e em 3 ou 4 dias conseguimos resolver, mas infelizmente não é isso. Só mesmo para nós conseguirmos tirar o processo da administração, para fazermos as tais vistorias, para deixar as demarcações, já é uma luta. Até chegarmos efetivamente ao registro do direito de superfície, fica muito difícil. Eu compreendo, mas é a burocracia que temos, são os processos que temos, são as pessoas que temos, são as instituições que temos e infelizmente temos que trabalhar e esperar que, com o passar dos anos, as coisas tendem a melhorar. Sim, e por isso eu Uh, gostava mesmo que todos tivessem frisado esta parte que o Dr. Jorge explicou, que ainda que a pessoa foi avançando, etapa um, etapa 2, etapa 3, se não concluiu, ainda não está fechado o processo, ainda se continua numa situação de risco, não é? Portanto, há bocado vi exatamente. aqui um comentário que há muitas pessoas que têm a procuração irrevogável, continua numa situação de risco, porque isso ainda não é o título, não é o documento que atesta a titularidade sobre o imóvel. Exatamente, doutora. E eu, na verdade, vou depois chegar ali, porque quando nós falamos de legalização de imóveis em Angola, temos três nuances. A primeira é essa que eu estou a abordar agora, que é relativamente aos terrenos. Depois Uhum. temos as questões dos prédios ah, feitos na era colonial. E para Ui, finalizar, temos a questão das centralidades. São três temas muito importantes e a nossa população vê-se muitas vezes em situações menos abonatórias porque não conhece os procedimentos para aquisição de um direito de superfície ou mesmo de um imóvel como tal, de um prédio urbano.
Até mesmo aqui existem condomínios que, por norma, deviam ter o processo devidamente legalizado, que vendem as suas vivendas, os seus apartamentos, sem ter a questão legal completa. Então, é importante que nós comecemos a terem atenção a essas questões todas, para não nos colocarmos em situações que depois vamos até mesmo chorar, porque não é bom. Mas dando sequência aqui, eu Uhum. falava do registro, que é o elemento frugal para a nossa legitimação de propriedade. Eu tenho um direito de propriedade sobre um imóvel, tenho de ter o registro. E atenção que este registro é feito na certidão predial do imóvel. Certidão. Assim como as pessoas físicas, eu tenho uma certidão de nascimento, os imóveis também têm uma certidão de nascimento, podemos assim considerar, que é a certidão predial. Por quê? Porque toda a vida do imóvel tem de ser registrada naquela certidão. A partir do momento em que eu adquiro este terreno, vou para a conservatória do registro predial e a conservatória vai registrar no dia tal, o fulano tal adquiriu o imóvel X por meio de compra ao Estado. E lá vai estar sujeito ativo e sujeito passivo. Se, no entanto, eu já tenho o registro e agora quero obter mais dinheiro, imaginemos, quero um crédito para agora instalar a minha fazenda, Uhum. imaginemos. Posso hipotecar o imóvel? Já posso sim. Por quê? Uhum. Porque eu tenho um registro. E a hipoteca, por norma, só é devidamente válida, assim como a própria transmissão de imóveis, quando haja aqui o registro, porque eu tenho que registrar a hipoteca, o banco tem que registrar a hipoteca junto da conservatória, para que, em caso de incumprimento, aquele bem imóvel possa servir para execução e fazer o pagamento da dívida exequenda. Portanto, são temas muito importantes, são temas distintos, mas começam já a ver da importância que nós temos que fazer, que temos de fazer efetivamente o registro, porque um bem imóvel que não tenha registro não pode ser passível de hipoteca. Como aqui alguém disse, eu tenho uma procuração irrevogável na verdade, a maior parte das pessoas que têm imóveis em Angola têm Sim. procurações irrevogáveis. Né? Tem uma procuração irrevogável, quer um crédito, vais ao banco, infelizmente não vai ser aprovado o seu crédito, porque com aquela procuração irrevogável ainda há muita insegurança jurídica relativamente à titularidade daquele imóvel. Sim, e aí Então, vamos culpar as instituições financeiras. Vamos dizer que os isso, bancos em Angola não dão crédito, que não ajudam as pessoas, mas na verdade é que nós não apresentamos as garantias para que a banca consiga trabalhar conosco. Por aí. exatamente. É exatamente isso, doutor. Muitas vezes as pessoas reclamam dessa falta de concessão de créditos, mas é como a doutora disse, não tem as garantias devidamente formalizadas e, portanto, o banco vai sentir-se um pouco inseguro ao conceder aquele crédito, porque sabe que na eventualidade existe aqui algum conflito. E eu apresentei há pouco aquela questão. Eu tenho a escritura e o outro aparece com um registro. Infelizmente, o banco já não vai poder fazer nada relativamente àquele imóvel. E porque a própria lei determina que a hipoteca só é válida após o registro da mesma na própria certidão predial. E como eu disse, sendo a vida do imóvel registrado na certidão, se houve hipoteca, aquela hipoteca tem que constar do próprio, da própria certidão predial. Por quê? Imaginemos que posteriormente aquele indivíduo que adquiriu crédito ao banco e deu o imóvel como hipoteca, agora quer vender a outro fulano. Aquele fulano vai dizer, ok, eu quero comprar o seu imóvel, e ele até apresenta a certidão antiga, onde não consta a hipoteca, e quer vendê-lo mesmo assim. Então, como eu sei que a certidão predial é a vida do imóvel, vou dirigir-me até a certidão de registro predial, e atenção que é
direito público, qualquer um pode chegar à certidão, à conservatória do registro predial e pedir a certidão de qualquer imóvel, a conservatória tem que conceder. Então, chego até aí e solicito a certidão daquele imóvel. E já vou constatar que, afinal, o imóvel está hipotecado. Todo o meu interesse em adquirir aquele imóvel, automaticamente já não vai ser tido em conta. Portanto, doutora, relativamente a terras, do ponto de vista assim, prático, é isso.